Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe aqui mais três editais que saíram para o estado de São Paulo, então Prefeitura de Francisco Morato. As inscrições estão abertas, você já pode se inscrever, existem vários cargos que você pode competir, seja um nível fundamental, médio e superior. Então, caso você seja da região ou tenha interesse em se mudar para essa cidade, vale muito a pena. Então, vou passar um pouquinho mais rápido porque são três editais, mas lembrando que todos são da mesma banca e para a mesma cidade. A banca realizadora desse concurso é o Instituto Mais, é uma banca já conhecida aqui no estado. Então, começando para o cargo de secretário de escola. Lembrando que aqui nesse edital ele vem com o cadastro reserva, mas na grande maioria das vezes sempre acabam chamando os cargos de cadastro reserva. Então, você que está perguntando, vale a pena? Sim, vale muito a pena você se inscrever e concorrer aos cargos em cadastro reserva. Até porque isso acaba desanimando algumas pessoas e geralmente quando o concurso tem cadastro reserva tem pouquíssimos inscritos comparado a se tivesse as vagas de edital. Lembrando para você que não sabe, como já tem um entendimento em relação a isso, quando o órgão público coloca uma quantidade de cargos no edital, ele é obrigado a chamar. Então, por questões orçamentárias, o órgão geralmente acaba colocando cadastro reserva para não se comprometer a chamar, mesmo sabendo que vai precisar chamar. Então, é uma manobra, vamos colocar assim, simplesmente orçamentária. Claro que, se passar o período de validade, que seriam 2 anos prorrogado por mais dois, e não chamar, caso seja cadastro reserva, nada pode ser feito. Porém, se tiver, por exemplo, uma vaga de edital e passado-se o tempo não foi chamado ninguém, essa pessoa classificada pode sim entrar na justiça e o órgão é obrigado a chamar. Isso já aconteceu diversas vezes. Mas, se você está estudando, se você mora perto dessa cidade ou mora nessa cidade, vale a pena sim você tentar. Claro, caso você não esteja no mercado privado, com um cargo acima desses que a gente vai ver aqui em relação ao salário. Caso seja igual ou um pouquinho diferente, ainda vale sim, pela questão da estabilidade. Eu sempre indico para todos o concurso público, porque é algo que pode ajudar muito você, os seus familiares, e acredito que só quem passou por uma demissão inesperada sabe o como é, você ficar ali, vamos colocar assim, sem chão de uma hora para outra, sem saber como você vai trazer ali o sustento para dentro da sua casa. Eu, particularmente, já passei isso e é algo que não é bom. E acredito que só quem passou vai entender isso que eu estou falando. Mas, continuando aqui, cadastro reserva, 2.900 R$ 2.900 de salário, 40 horas semanais. Até me equivoquei aqui, 2.900 horas aí complica. É, continuando, professor auxiliar de desenvolvimento infantil, também cadastro reserva. Lembrando que o secretário de escola é ensino médio e o professor, ele precisa sim da graduação em pedagogia. Lembrando para você, caso você seja um estudante de pedagogia, que isso é para quando você for entrar em exercício. Então, se você está terminando a faculdade, você pode se inscrever agora, porque geralmente esses cargos de professor, em algumas cidades já chamaram 500. Acredito que pelo tamanho da cidade, não vai chegar nessa quantidade. Mas vamos supor que chamem 10 professores. Você não vai precisar ficar em primeiro, você pode ficar ali, nesse exemplo que eu falei, em décimo, dá tempo de você terminar a faculdade, porque até quando você chamar, você ser chamado, você já vai ter ali o seu diploma em mãos. Então, se você está estudando, vale a pena sim. E aqui o salário é R$ 4.000 para 40 horas semanais. Isso é muito interessante e uma vez que você entra, você pode continuar estudando para outras cidades. Então, se você viu aqui no canal o concurso de Campinas para professor, era R$ 7.400 de salário, mais 1.700 de vale alimentação. Então, pensa só, um rendimento muito melhor que esse, claro, mas a concorrência também foi muito maior. Mas eu dou um exemplo para você, que é apenas uma porta de entrada. Você entra ali ganhando R$ 4.000, com as estabilidades, com a questão das férias, feriados emendados e outros benefícios que tem, e continue estudando para melhorar ali, caso seja o seu interesse, busca ganhar mais futuramente. Agora, o próximo, nós temos professor de arte, duas vagas de edital, então esse é um exemplo que eu falei.
eles são obrigados a chamar dois, e se você tem um curso superior em artes, com licenciatura plena, pode fazer que ali é um direito adquirido, caso você passe nessas duas vagas, você tem que ser chamado. E ali o salário é padrão também, R$ 4.015 para 40 horas semanais, e professor de educação física também, R$ 4.000 para 40 horas semanais. Aqui a prefeitura destaca em relação ao vale alimentação e o auxílio transporte, conforme a lei. Caso você queira se aprofundar na lei, aqui eles deixam Lei Municipal 1425, de 30 de julho de 1993, e aí você pode entender como é pago e quanto é pago em relação ao vale alimentação. Aqui tem outras informações relacionadas à data, mas eu já vou partindo para o segundo edital, para que esse vídeo não fique tão longo para você que está nos acompanhando. Então aqui o edital 02 de 2025 da cidade de Francisco Morato. Temos o cargo de motorista, esse é o para a categoria D, é nível fundamental, então R$ 1.900. Caso você tenha a categoria D na sua habilitação e tenha interesse, vale muito a pena fazer. Só nesse caso de motorista, eu gosto de destacar que é um pouco diferente do que eu falei, por exemplo, para os estudantes de pedagogia. Geralmente o cargo de motorista tem a segunda fase, a prova prática, e geralmente você já precisa estar ali com a sua CNHD para poder fazer a prova prática. Então, nesse caso, a concorrência é menor ainda, porque aí você só vai poder fazer tendo a CNH. Então, geralmente tem poucos inscritos. Agora, agente de defesa civil, R$ 2.300, categoria B. Agente de fiscalização, 4 vagas de edital, isso é muito bom. CNH, categoria B, R$ 2.300. Agente de trânsito, aí pede A e B, também é o mesmo salário. Assistente técnico de nutrição, 2.300. Fiscal do meio ambiente, fiscal de obras e área pública, fiscal de postura, todos também com vagas de edital, e educador social. Lembrando que aqui o educador social pede experiência comprovada de 6 meses em trabalhos sociais. Então, caso você não tenha essa experiência, como é algo de edital, você precisa, e caso não tenha, você não vai conseguir assumir esse cargo. E aí temos oficial administrativo, que aí é cadastro reserva, técnico em biblioteconomia, R$ 2.300 também aqui. O salário é padronizado para todos esses cargos que a gente viu de fiscal. E aí, técnico em segurança do trabalho, cadastro reserva, R$ 2.900. E agora, partindo para o terceiro edital, nós temos para guarda municipal. Aqui os requisitos são para 1,65 m para o sexo masculino e 1,60 m para o sexo feminino, e possuir SNH B ou superior que seja válida. Aqui são 220 horas mensais, porque aqui não fala em relação a horas semanais. Geralmente, o cargo de guarda municipal seria 12 por 36 na maioria das cidades. Então, pode acabar que em uma semana você trabalha mais dias, outra menos dias, porque aí vai depender da escala. No final do mês vai dar essas 220 horas. E o salário também, 2.300, mas eu convido vocês a dar uma olhadinha no portal Transparência, porque em alguns casos, quem está trabalhando lá ganha mais do que é divulgado no edital. Seja porque na cidade pode fazer hora extra, ou alguns têm cargo de gratificação, que pode ser seu com o passar do tempo. Tem algumas cidades que têm o quinquênio e outros benefícios que são incorporados ao salário. Então, cada caso ali é um caso. E continuando aqui no edital, nós temos analista de desenvolvimento de sistemas, uma vaga, R$ 2.900. Então aqui, caso você seja da cidade, vale a pena por vir já com a vaga de edital, só que o salário é um pouco baixo em relação ao que a gente vê dos outros concursos e geralmente até o mercado privado mesmo. Geralmente alguém formado em análise de sistemas ganha mais que R$ 2.900. Porém, caso você não esteja ainda recebendo esse tipo de salário, vale a pena. É melhor do que nada nesse caso. Então, analista de suporte, arquiteto, assistente social, auditor fiscal, aqui veio como cadastro reserva, 7.159. Então, geralmente, também na maioria das cidades, o cargo de auditor fiscal paga bem mais que os outros. E alguns têm até comissão, e isso é muito bom. Biólogo, 4.200. Engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil,
Engenheiro de mobilidade, todos com vaga de edital, 4.261. Engenheiro florestal também, padronizado. Nutricionista, 40 horas semanais, 2.900. E psicólogo, 40 horas semanais, 2.900. Então, caso você queira saber mais informações sobre esse edital da cidade de Francisco Morato, lembrando aqui para você, a banca é o Instituto Mais e as inscrições estão abertas. Então, para você, boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.